Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu, e no vídeo da tarde a gente vai trazer mais informações sobre o Fluminense. Ainda vamos falar um pouquinho sobre a derrota do empate do Fluminense contra a União Espanhola com gosto de derrota. Vamos também falar um pouquinho, né, sobre se o Fluminense vai conseguir quebrar esse tabu contra o Botafogo. Então, ao longo dos próximos minutos você vai ficar sabendo tudo que rolou no Flusão. Então, queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dessa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com os amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores e deixa o like nesse vídeo. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega cada vez mais para tricolores. Então dá essa moral pra gente aí, deixando seu like. E se quiser se tornar membro também, clube de membros ativo no Falando de Flu. Seja membro do canal e você vai nos ajudar bastante. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E vamos começar falando um pouquinho sobre ainda o jogo do Fluminense de ontem, né? Fluminense que empatou ontem com União Espanhola. E eu fiz uma seguinte avaliação. Eu acho que alguns jogadores saíram enfraquecidos do jogo de ontem. No jogo contra o time do São José, eu fiz um vídeo aqui falando que alguns jogadores saíram fortalecidos por terem aproveitado bem as oportunidades. E eu acho que ontem alguns jogadores saíram enfraquecidos por não aproveitar as oportunidades. E são os seguintes jogadores que eu acho que perderam assim, mais moral com o Renato Gaúcho. O Everaldo, a partida que ele fez ontem foi uma partida muito ruim. Eu acho que ele só vai continuar jogando porque realmente o Fluminense não tem outro centroavante para colocar. Porque se tivesse outro centroavante, eu acho que o Everaldo ia ficar um tempinho sem ter oportunidade. Lescano também foi outro, fez uma partida muito abaixo do que a gente esperava. Eu acreditava que o Lescano ia chamar um pouquinho aquela responsabilidade, ia tentar realmente fazer a função do 10, tentar armar os jogos, tentar chamar a bola ali, tentar controlar o meio de campo, só que ele não conseguiu fazer isso. E o outro que pra mim até fez uma boa partida, mas o final dele ali foi muito ruim, foi o Thiago Santos. O Thiago Santos ele inicia bem o jogo, faz uma partida segura, só que aquela falha dele ali acaba comprometendo demais a atuação dele. Todo mundo vai lembrar muito mais da falha dele do que da boa atuação que ele teve. E ainda falo mais, só não foi pior pro Thiago Santos porque o Nonato salvou a pele dele no último minuto fazendo aquele golaço empatando o jogo. Esse Fluminense perde por causa do Thiago Santos, com certeza a repercussão que ia ser sobre ele seria muito pior do que vai estar sendo nesse momento, né? Então acho que esses três jogadores acabam perdendo moral com o Renato Gaúcho e quem talvez possa ter ganhado moral ontem. Eu acho que eu gostei da partida do Vitor Eudes, eu gostei da partida do Nonato, eu gostei da partida do Bernal, eu gostei da partida do Edson Natan, embora tenha poucos minutos ali, ele tentou fazer alguma coisa, mas não foi aquela moral que saiu igual os caras que saíram contra o São José. E também com o resultado de ontem obriga o Fluminense, né, a tentar somar pontos contra o São José no próximo jogo da Sul-Americana na altitude e vencer seus dois jogos em casa para terminar com uma campanha positiva. Ontem a gente deixou 2 pontos pelo caminho que, ao meu ver, não poderia ter deixado, que se a gente analisar o time do União Espanhola friamente é um time fraco. Os titulares do Fluminense provavelmente teriam passado o carro neles fácil, mas como os reservas não estavam num bom dia, acabamos ainda empatando, né? Ainda empatamos, no meu ver, no mérito do golaço do Nonato, mas ali na bacia das almas, né? Porque era muito mais fácil a gente perder aquele jogo do momento que a gente tomou o gol do que conseguir aquele empate. Mas agora também é hora do Fluminense virar a chave, né? Focar no jogo contra o Botafogo. E o que eu quero trazer aqui sobre o Botafogo? O Fluminense está há 7 partidas sem vencer o Botafogo. Se não me engano, já são 3 anos sem conseguir vencer o Botafogo. E hoje, né, foi escolhido o árbitro. Parece que vai ser o Bruno Arleu de Oliveira que vai apitar o clássico de sábado. E também o Fluminense tentando quebrar esse tabu, né? Vencer o Botafogo vai ser essencial, até porque o Renato ele optou por fazer uma estratégia. Qual que foi a estratégia que ele optou? Vamos botar o time titular, vamos folgar o time titular, vamos botar as reservas para me chegar com o time titular inteiro pro clássico. E foi a escolha que ele fez. Então agora ele chega pressionado para conseguir vencer esse clássico aí. Se ele vencer o clássico, todo mundo vai bater palmas para a estratégia que ele fez. Caso ele não consiga vencer o clássico, eu acho que ele vai sofrer algumas críticas pela estratégia. Por quê? Eu falei aqui antes, olha, eu não gosto dessa questão do treinador não acompanhar o time, mesmo poupando, eu acho que o treinador deveria estar junto. Eu falei isso aqui antes, né, para não ser engenheiro de obra pronta. Pode ser que o Fluminense também chegue no sábado, enfie 5-0 no Botafogo, e o pessoal fala, tá vendo, a estratégia deu certo. Eu acho que mesmo que a gente ganhe o Botafogo de goleada, vença o Botafogo bem, eu não concordo muito com essa questão do treinador não acompanhar o time, tá? Isso é opinião minha. Mas o que o Renato eu acho que ele pode apresentar de diferença? O Fluminense está tendo um jogo, né, de aproximação um pouco melhor, ter uma marcação, pressão mais encaixada e conseguir superar esse Botafogo no sábado. Lembrando, o Botafogo vem numa crise. O time do Botafogo ontem perdeu para o Estudiantes numa falha do goleiro John. Eles perderam no domingo para o Atlético Mineiro. Então eles não vêm numa sequência muito boa. Eles têm 2 jogos na Libertadores, 3 jogos na Libertadores, né? 2 derrotas e uma vitória. Se vêm impressionados na Libertadores. Também a gente sabe que o ambiente deles lá não está muito tranquilo, né? O John Textor fazendo críticas aos jogadores em redes sociais, falando que confia no trabalho do treinador, mas tem alguns jogadores que estão jogando abaixo. Então o ambiente do Botafogo meio que tá dando uma fervilhada nos bastidores e o Fluminense tem que se aproveitar disso.
Se nosso adversário tá fragilizado, vem de derrota, tá tendo problema interno, vamos para cima do Botafogo e vamos garantir nossa vitória aí. Porque uma vitória do Fluminense bota o Fluminense com 13 pontos, se eu não me engano, 13 pontos. A gente vai ficar ali colado com o Palmeiras e Flamengo. Não vai deixar o Palmeiras e o Flamengo desgarrar muito. E como o nosso foco parece que até o Super Mundial é focar no brasileiro para somar o maior número de pontos, então não podemos nem pensar em negociar empate com o Botafogo. Tem que vencer o Botafogo, tem que vencer o Sport na outra semana, tem que fazer jogo duro contra o Atlético Mineiro, buscar vencer o Atlético Mineiro também, outro que não venceu ontem, nem empatou com o Caracas da Venezuela. E assim, somando ponto a ponto no brasileiro para terminar a primeira parte do brasileiro ali até o Super Mundial numa posição confortável. Numa posição quando você voltar ao Super Mundial, embora ainda falte muito do brasileiro, você conseguir olhar para cima e falar, cara, eu acho que dá. Acho que dá pra gente poder pegar um G4, fazer um Campeonato Brasileiro digno, bem longe do Campeonato Brasileiro que a gente fez ano passado. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal Falando de Flu, dá essa moral pra gente aqui. Se quiser se tornar membro, se torna membro também aqui do Falando de Flu. E saudações tricolores e até a próxima.